Bom dia, internautas do blog do Chicó. Agora aqui eu entrevisto o Rodrigo Cardoso, presidente do Sindicato dos Bancários. Rodrigo, gostaria de agradecer a disponibilidade, né? E para dar sequência à nossa entrevista, a gente queria que falasse, você já está há um tempo aí à frente do sindicato, eu queria que você falasse sobre a sua reeleição. Bom dia, Chicó, bom dia, leitores e espectadores também, né, do blog do Chicó. É um prazer conversar com você, bater esse papo. A gente está já iniciando o nosso terceiro mandato à frente da diretoria do Sindicato dos Bancários de Ilhéus. Nosso processo de reeleição acaba coroando uma sequência de gestões que, inclusive, vem muito anteriores à nossa, né? Várias outras gestões do Sindicato dos Bancários sempre mantiveram um compromisso muito forte com a nossa categoria, com a luta dos trabalhadores em geral, com a defesa da cidadania. E nós damos sequência a esse processo, com uma certa renovação, trazendo novos diretores para participar da diretoria do sindicato e também mantendo alguns diretores já antigos, que a gente permanece, que pessoas que já têm também um acúmulo de muitas lutas, muita experiência, então a gente tenta mesclar experiência e renovação para garantir que a nossa categoria seja bem representada. E acho que foi muito bem aceita nossa proposta pelo conjunto da categoria. Tivemos mais de 98% dos votos dos associados ao sindicato que compareceram às urnas após a nossa chapa. Então acho que foi muito positivo. Explica para as pessoas que estão assistindo, nos ouvindo, como é que funciona o Sindicato dos Bancários? Pois é, o Sindicato dos Bancários é uma entidade representativa, né, dos trabalhadores dos bancos aqui da nossa cidade de Ilhéus e mais algumas outras cidades da região: Canavieira, Zuma, Itacaré, Uruçuca, Ubaitaba e Camamu. Então, os funcionários dessas agências bancárias, das agências bancárias dessas cidades, se associam ao sindicato, né, e participam tanto do processo eletivo, podem se candidatar à diretoria do sindicato, e a gente organiza a luta dos trabalhadores por todas as suas reivindicações, sejam as reivindicações que nós chamamos de corporativas, né, as questões muito específicas da categoria, problemas específicos de determinados bancos, as lutas por melhores salários, por melhores condições de trabalho, mas também as lutas que nós chamamos das lutas políticas que a categoria enfrenta, lutas para que no Congresso Nacional, na Assembleia Legislativa, na Câmara de Vereadores, passem projetos que sejam interesse dos trabalhadores. Então o sindicato tem o papel de organizar todas essas lutas, tendo em vista a importância que a classe trabalhadora e a nossa categoria também, registrando de forma especial nossos bancários, tem para a luta pela construção de uma sociedade mais justa. Sobre a preservação do direito dos bancários, especificamente como é que o banco atua, o banco já chegou a questão de reverter demissões, como é que o banco atua nesse sentido? O banco ou o sindicato? O sindicato. Exato. O sindicato atua muito nesse sentido, já revertemos muitas demissões, porque infelizmente a nossa categoria tem um nível muito grande de adoecimento, tanto por lesões de esforços repetitivos, né, porque trabalho com muita digitação de forma muito intensa, é um trabalho muito repetitivo que às vezes causa lesões, quanto também por problemas psicológicos causados pela pressão, pelo assédio, estresse, assédio moral. Isso causa muito adoecimento da nossa categoria. E é muito comum o banco, como muitas empresas fazem, os bancos utilizam o trabalhador por um tempo e depois querem jogar fora, simplesmente demitindo mesmo os trabalhadores estando doentes. Então o nosso sindicato sempre tem um papel de auxiliar os trabalhadores nesses casos também. Já revertemos várias demissões, que o banco demite o cidadão que está doente. A orientação do sindicato, da nossa assessoria jurídica também é muito importante nesse sentido. O escritório do Dr. Arnon Marques, o escritório do Dr. Zé Carlos Silva, que nos presta assessoria jurídica, é muito incisiva no sentido de não permitir que direitos dos trabalhadores sejam lesados e quando são lesados que a gente busque esse direito. Então já conseguimos inúmeras reintegrações de trabalhadores demitidos de forma ilegal. E sobre como é que o sindicato, eu vou dizer sendo bem claro agora, como é que o sindicato pode atuar mediando as relações cliente-banco? Como é que o sindicato pode preservar alguns direitos dos clientes? É isso, os sindicatos de bancários, no geral, acabam tendo uma necessidade até
de atuar nessa relação do direito do consumidor, da defesa do consumidor também. Porque o bancário ele não é o responsável pelas situações difíceis que existem no atendimento bancário. Mas o cliente não vê o dono do banco, o cliente vê o bancário e acaba responsabilizando o bancário por eventuais violações aos direitos que o consumidor tem. Então, para nós é muito importante estabelecer garantias para que as condições de trabalho do bancário sejam respeitadas e também, consequentemente, as condições, o direito dos consumidores bancários também sejam respeitados. Muito marcante, né, a aprovação de leis como o Código de Defesa do Consumidor Bancário, que foi também uma luta que o movimento nacional dos bancários sempre encampou, as chamadas leis dos 15 minutos, né, que estabelece o limite mínimo, máximo, melhor dizendo, para o cliente ficar na fila aguardando atendimento, e o faz, e nós defendemos essa lei, porque o cliente ficar muito tempo na fila é ruim para o cliente enquanto consumidor, é ruim para o bancário, porque isso acaba sendo um reflexo de um acúmulo de serviço existente. O bancário não consegue dar conta de um atendimento numa rapidez que o cliente gostaria pela falta de bancário. Então, por um lado, nós defendemos que o atendimento seja célere, seja rápido ao cliente. Por outro lado, nós defendemos também que isso só pode ser feito com contratação de mais funcionários, porque essa é a forma da gente conseguir que o cliente seja satisfeito e o bancário tenha os seus direitos, as suas condições de trabalho dignas. Então, a principal dificuldade dos bancos cumprirem a lei dos 15 minutos, você atribui a falta de estrutura e de pessoal? Com certeza, falta de pessoal, sem sombra de dúvida. Os bancos gostam muito de trabalhar no limite do mínimo possível para oferecer um serviço. Então, eles massacram mesmo, exigem muito dos funcionários. É uma jornada que, às vezes, o pessoal fala que o bancário trabalha 6 horas, mas são 6 horas de trabalho muito intenso. E nesse trabalho intenso acaba muitas vezes adoecendo. Os bancos, na ânsia de minimizar custos e maximizar os lucros, né, de aumentar os lucros, acabam diminuindo muito o número de trabalhadores para fazer a prestação de serviços, em especial a prestação de serviço aos clientes. Os bancários acabam sendo sobrecarregados de trabalho. Então, a gente sempre coloca como uma necessidade a contratação de mais funcionários para garantir que a lei dos 15 minutos seja implementada. Por outro lado, a gente também percebe em alguns locais que uma estrutura de fiscalização do direito do consumidor falta. É o caso aqui de Ilhéus. Em Ilhéus, nós não temos uma estrutura consolidada de defesa do consumidor. E isso fica ruim para o cliente, que não tem onde denunciar as violações à lei dos 15 minutos, quando ele está ficando na fila pelo tempo superior ao permitido em lei. E, do outro lado, dificulta também a nossa atuação enquanto movimento sindical dos bancários de pressionar o banco para contratar mais, porque enquanto ele não é punido, ele está achando que ele está fazendo o seu serviço, está fazendo os bancários que tem ali naquele momento são suficientes, porque ele está sendo punido, não tem multa, não tem suspensão de alvará, ameaça de suspensão de alvará, que são as punições previstas na lei dos 15 minutos. Então, enquanto o banco não é punido, não sente no bolso, não sente a pressão do funcionamento da lei, ele acaba deixando do jeito que está, e o cliente vai mofando na fila, o bancário vai se sobrecarregando no trabalho. Então, a gente considera fundamental que se estabeleça uma estrutura mais organizada, mais consistente e mais estruturada de fiscalização dos direitos do consumidor, da defesa do consumidor na cidade. E isso serve, obviamente, para o consumidor bancário, mas serve para o consumidor de todos os outros serviços, serve para o consumidor do supermercado, serve para o consumidor das lojas, do comércio em geral, serve para o consumidor de todos os setores. A gente fala em especial da nossa situação dos bancários, mas isso serve para o consumidor de todos os setores. É necessário, efetivamente, que haja uma estrutura melhor de fiscalização dos direitos, do respeito aos direitos do consumidor e a garantia de defesa dos consumidores. A lei, ela institui 15 minutos, porque aqui em Ilhéus a gente também tem uma lei municipal que, se eu não me engano, são 20 minutos. Como vale a lei dos 15 aqui em Ilhéus ou vale a lei dos 20 minutos? No caso de Ilhéus, a nossa lei especificamente fala de 20 minutos. Fala de 20 minutos nos dias normais e 30 minutos nos dias de pico, que são os primeiros 5 dias úteis do mês
os dias seguintes a fins de semanas e feriados. Então, a nossa lei municipal é dessa forma. Acabou pegando muito no lei dos 15 minutos, mas em alguns locais tem alguns ajustes. Em alguns locais, ao invés de 30, 40, né, nos dias de pico, né, mas o fato é uma lei que regula o tempo de espera na fila, a lei das filas. Né? Que são, essas leis elas são regidas em âmbito municipal. Então, cada cidade regula. No caso daqui de Léo, são 20 minutos e toda essa explicação aí que você deu anteriormente. Exatamente. Alguns setores eles passam por um momento de retração econômica e o lucro dos bancos ele só aumenta. O que você atribui esse fator? Por que acontece isso? Tem muitos elementos da economia, porque vou tentar evitar o que chamam do economês, né? Certo. Mas o fato é, os bancos ganham muito com especulação. É o que? Nesse momento, os chamados títulos da dívida pública aumentam a taxa de juros que ele paga, né? O governo aumenta a taxa Selic, chamada taxa Selic, e os bancos são detentores de 99% das taxas dos títulos da dívida pública. Então eles lucram muito em cima disso. Eles lucram muito em cima da chamada especulação cambial. Esse sobe e desce de dólar, o dólar chega a 4, o dólar volta a 3,50, sobe a 4,20. Os bancos são quem mais ganham com isso, na chamada especulação cambial. Ganham muito em cima disso. Ganham com taxas de juros altíssimas, e o Brasil ainda tem a taxa de juros reais das mais altas do mundo. Ganham muito com as tarifas de serviços cobradas aos clientes, que também tem aumentado muito e acima da inflação. Infelizmente o Brasil ainda tem uma condição muito liberada em relação à política de tarifas e um mercado bancário muito concentrado. Para você ter uma ideia, 92% das operações bancárias no Brasil são feitas por 6 grandes bancos. Os 2 públicos, Banco do Brasil e Caixa, os 2 privados, Itaú e Bradesco, e 2 internacionais, Santander e HSBC, sendo que o HSBC está à venda. Então já é muito concentrado, vai ser mais concentrado ainda. E se diminuir a concorrência, a gente sabe como é a lei da oferta e da procura, né? A concorrência é menor e jogam as tarifas para cima. Então esses são motivos, além, obviamente, da superexploração do trabalho dos bancários. Muitos desses bancos demitiram muito nos últimos anos, mesmo com os lucros crescentes, em especial os bancos privados, Itaú, Santander e Bradesco, demitiram muito, fizeram muitas demissões. Então sempre a política de tentar diminuir as despesas de pessoal e aumentar a sua lucratividade acaba sendo a regra dos bancos para ficar quebrando recordes de lucros a cada ano. Então explorando o poder público, explorando os clientes, explorando os trabalhadores. Então, o banco ele pode se apropriar desse momento e usar como justificativa a demissão, ou de alguns ou a demissão em massa, né, nas suas estruturas bancárias? É isso, eles negam demissões em massa, dizem que não há demissão em massa, até porque pela jurisprudência consolidada no Brasil, quando há demissão em massa precisa chamar o sindicato para negociar. Eles negam que há demissão em massa, mas é isso, todo dia o banco vai demitindo 1, 2, 3, 5 e tal. Quando chega ao longo do ano, o Itaú mesmo, nos últimos 2 anos, acumulou já 4.000 postos de trabalho extintos. Então, assim, aí não é em massa porque não foi todo mundo no mesmo dia. Mas ao longo de 2 anos foi considerável. O banco que tem 80 mil trabalhadores reduziu em 5% o seu quadro de empregados. Então, é isso que a gente acha que eles acabam utilizando esse momento para fazer esses enxugamentos na folha do pessoal. Inclusive o Itaú é um dos bancos com o maior lucro. É o recordista de lucro, já chega perto de ter 2 bilhões de lucro por ano, por mês, melhor dizendo. Já está perto, já ultrapassou esse último lucro do ano passado, foi 21 bilhões de reais. Então é algo que é escandaloso. Tem um momento atual político que está conturbado. O que esse momento político afeta na vida das pessoas, nas relações econômicas, financeiras? Com certeza afeta. Afeta porque a economia do Brasil passa por um momento de dificuldade com 2 fatores. Um fator externo, que é a própria crise do capitalismo, que tem reduzido o crescimento da economia de todos os países do mundo. A própria China, que tem sido o motor da economia mundial,
reduziu o seu crescimento do PIB do patamar de 12% para o patamar de 7%. Países na Europa em crise dramática, alguns países como a Grécia em crise dramática mesmo, beirando a falência. Então isso acaba influenciando do ponto de vista externo e do ponto de vista interno, algumas dificuldades econômicas geradas por alguns erros de política econômica do governo federal, por um lado, e por outro lado, por uma situação de uma operação judicial que tem o seu aspecto positivo de ir buscar os problemas de corrupção em grandes empresas estatais com grandes construtoras, e nós consideramos e defendemos esse aspecto, mas por outro lado, esse processo tem levado a uma paralisia de setores importantes da economia nacional, além do que, com a base desse discurso da caça à corrupção, que a gente considera que é importante caçar a corrupção, combater a corrupção, mas na base desse discurso está se fazendo ataques a todo um setor político, né, um ataque à presidenta da República, que ainda não é indiciada por nada, não tem indício nenhum de crime cometido por ela, mas o que vai inviabilizando a tomada de medidas do governo federal para superar as dificuldades econômicas. Então, isso tem influenciado muito. Então, a crise econômica concreta existe, mas a crise política influencia na dificuldade do governo dar respostas positivas para a economia. Então, a gente percebe que isso acaba afetando. O Brasil estava num momento, até 2014, de praticamente pleno emprego, de 4, 5% de desemprego residual. Ainda estamos num patamar de desemprego administrável, bem abaixo dos índices da Europa, mas é um desemprego que está crescendo muito rápido. Nos últimos 2 anos já chegou a 8% o patamar de desemprego no Brasil. Como eu falei, é menor que na Europa, está no patamar de 12, 14%, mas está crescendo de forma muito rápida e o crescimento da economia está estagnado, 2 anos sem crescimento da economia nacional. Então isso afeta a vida das pessoas sem sombra de dúvida, isso impacta na inflação, a gente vê no dia a dia os preços que têm aumentado, não chega nem perto dos patamares de quem viveu a década de 90, o patamar da inflação era muito superior, é estrondoso, então, mas é uma inflação que incomoda, uma inflação que incomoda principalmente nesse cenário de desemprego. Então isso afeta o dia a dia das pessoas. Por outro lado, a gente tem notícias que a gente considera positiva, manutenção da política de valorização do salário mínimo, por exemplo, nós consideramos que foi muito importante para que a expectativa do trabalhador de continuar mantendo o seu nível de consumo, o seu nível de recuperação, de melhora do seu poder de compra, a gente considera positivo, mas efetivamente nós consideramos que é essencial superar esse momento de crise política, que se faça todo o combate à corrupção que seja necessário, que se puna todos os que cometeram quaisquer crimes, de todos os partidos e que tenham cometido crime, todos os empresários que tenham cometido crime, mas é necessário superar esse momento, garantindo o respeito à democracia, o respeito à Constituição da República. Não dá para, a pretexto de combater a corrupção de alguns, se acabar com toda a estrutura do nosso Estado de Direito, se acabar com o direito de defesa, se passar a presunções de culpa ao invés da presunção de inocência, se passar uma situação em que um mandato de uma presidente da República seja interrompido sem nenhuma causa justa. Então a gente considera que é necessário superar esse momento e nós entendemos que só será superado esse momento com união do povo, com o povo brasileiro se pronunciando, o povo brasileiro defendendo a democracia. Não tenho dúvida que a grande maioria do povo brasileiro quer a punição de todos que cometeram crimes, mas quer manter o regime democrático, quer manter as conquistas sociais que nós tivemos ao longo de muito tempo aí. Não queremos andar para trás, o povo brasileiro não quer andar para trás, o povo brasileiro quer andar para frente, quer preservar a democracia. Isso é melhor para os trabalhadores. Então, a política em si, ela tem que retornar a uma agenda programática e não só para uma agenda de discussões judicializadas. Sim. É isso que você define? Exatamente, com certeza, né? Tem que o judiciário, a polícia, o Ministério Público cuida da parte criminal, de quem está sendo investigado, se processe, daí o direito de defesa, quem efetivamente cometeu o crime, que seja julgado, condenado, que cumpra a sua pena, quem efetivamente cometeu o crime. Quem não for, que seja absolvido, quem não cometeu, que seja absolvido. E precisamos retomar um nível de normalidade democrática no país para que as coisas
possam voltar a andar, a economia possa voltar a andar e a gente possa oferecer o debate programático, o debate político sobre o que é melhor para o país. Retornando aqui, depois desse desenvolvimento político, como é que acontece a atuação do sindicato frente aos funcionários terceirizados? Tanto bancário, que pode ser terceirizado, vigilância, serviços gerais. O sindicato dos bancários tem alguma interferência sobre a relação desses trabalhadores? É isso, a gente tem um posicionamento claro contra a política de terceirização. A terceirização, no geral, ela é feita para reduzir custos para a empresa, reduzir direitos para os trabalhadores. Reduzir direitos, reduzir salários para os trabalhadores. Mas a gente sabe que a nossa legislação, infelizmente na nossa visão, permite uma parcela grande de terceirização de vários mais variados setores. Nós do sindicato não representamos legalmente, né, esses setores, mas enquanto trabalhadores que somos, sindicato classista que somos, nós buscamos tentar ajudar no processo de organização desses setores de trabalhadores, denunciamos quando sabemos de irregularidades, oferecemos assistência jurídica do sindicato para trabalhadores que eventualmente terceirizados, que eventualmente têm seus direitos, mesmo os parcos direitos garantidos pela lei, quando esses direitos são violados também, a assessoria jurídica do sindicato também atua nesse sentido. Recentemente, agora mesmo, tivemos algumas vitórias, a assessoria jurídica do sindicato obteve algumas vitórias representando, buscando o direito de trabalhadores terceirizados. Então a gente busca organizar também esses setores, mesmo não sendo o nosso papel principal, primordial, garantido pelo nosso registro do Ministério do Trabalho, mas enquanto trabalhadores que somos, temos solidariedade com esses setores e buscamos atuar no sentido de defender também os direitos deles e atuar da forma judicial sempre que necessário. Se eu não me engano, tramita no Congresso uma medida aí que ela tende a valorizar as negociações entre patrão e empregado e com essa questão a tendência é um enfraquecimento da CLT. Como é que você observa isso? Isso aí, na verdade, no Congresso Nacional hoje tem, segundo a análise do IAP, estão pegando 52 projetos de lei que ameaçam direitos dos trabalhadores. Esse é um dos mais graves, que ele coloca a possibilidade da negociação de direitos que já são garantidos por lei. Aí o cidadão de uma empresa, de uma categoria menos organizada, um sindicato menos forte, menos combativo, pode negociar, por exemplo, que a empresa não tenha mais férias de 30 dias, que a férias seja só de 10 dias. Pode negociar que não tenha mais um 13º. Pode negociar, por exemplo, que a hora extra não seja mais 50% de adicional, que seja 10% de adicional de hora extra. Então, na nossa visão, é um retrocesso muito grande, porque uma conquista muito importante dos trabalhadores do Brasil e em vários locais do mundo é garantir que a lei estabeleça uma proteção mínima. Essa proteção mínima da lei só pode ser ampliada, como já diz, é uma proteção mínima. Então você pode ter direitos a mais. A negociação entre patrões e empregados é para botar mais direitos, não para tirar direitos. Porque se você tira, pela visão da lei, você está vindo abaixo do patamar mínimo de cidadania para o trabalhador. Você não pode negociar, hoje na nossa lei, você não pode negociar abaixo do salário mínimo. Você não pode negociar para não ter licença maternidade, licença paternidade. Você não pode negociar para não ter direito a um descanso semanal remunerado. Se essa lei que você citou for aprovada no Congresso Nacional, tudo isso pode ser negociado. Então fica muito ruim para o trabalhador. O trabalhador deixa de ter isso como garantia fundamental. Além disso, tem outros projetos terríveis, como da terceirização e tal, mas são vários outros. Alguns parlamentares que defendem essa flexibilização da CLT, eles colocam a bandeira de que isso pode gerar mais emprego. Você acredita nessa questão, nesse fato? Essa linha de argumento, no limite, nos levaria ao retorno da escravidão. Se não tivesse direito nenhum dos trabalhadores, se nós todos os trabalhadores fôssemos escravos, se não tivéssemos direito nenhum, é muito provável que as empresas estariam muito mais lucrativas, tendo vários trabalhadores. O custo de um trabalhador escravo é menor do que
o de um trabalhador do que de um trabalhador assalariado. Então era melhor ter 3 trabalhadores escravos ali atuando e não ter nenhum, do que ter um trabalhador assalariado. Nessa lógica geraria mais emprego, geraria mais sem direitos. Na prática, como eu falei isso aqui para levar ao extremo dessa argumentação, mas na prática não é isso que se vê. Não é isso que se vê. Quando a Espanha, por exemplo, foi um laboratório dessa tese, de que flexibilizar direitos trabalhistas poderia gerar mais emprego. O desemprego da Espanha hoje é no patamar de 22%. O nosso está ruim com 8%, lá está de 22%. Falácia total. Na prática não é isso. As empresas acabam utilizando essa diminuição de direitos e de salários para aumentar suas margens de lucros, e não para aumentar essa receita não dá certo. Com certeza não, já foi comprovada, já foi testada e rejeitada. Ok. Para a gente finalizar aqui a nossa entrevista, qual a orientação que você passa tanto para os funcionários, os bancários que estão envolvidos com o sindicato, são filiados ao sindicato, e para a sociedade, quando ela sentir que o banco infringiu algum direito dela? É fundamental sempre buscar os seus direitos. Acho que é muito comum, os bancos já colocam um custo lá no seu balanço, o custo que ele vai ter com eventuais demandas judiciais. Porque ele sabe que a maioria das pessoas não reclama. Então, se mais gente reclamar, eles começam a se tocar mais. Então a gente sempre orienta que as pessoas reclamem na ouvidoria do banco, denuncie ao Banco Central, no caso dos consumidores, né? Reclame na ouvidoria do banco, denuncie ao Banco Central, recolham provas, entre na justiça. Acho que a gente precisa lutar para que já se tenha uma estrutura melhor de defesa do consumidor, de assessoria jurídica para os consumidores. Acho que é uma luta que os trabalhadores, os consumidores de Deus precisam ter para que isso seja feito de uma forma mais estruturada, sem custos para o cidadão. Então tem que reclamar. E no caso dos trabalhadores é a mesma coisa. No caso dos trabalhadores a gente pode prestar assessoria jurídica gratuita do sindicato. No caso dos consumidores, infelizmente não. Mas a gente sempre gosta de passar, acho fundamental passar essa mensagem. Lutem por seus direitos, busquem seus direitos, não deixem seus direitos serem jogados no lixo. Rodrigo, eu gostaria de agradecer, né? E o espaço está disponível para você realizar outras cooperações no futuro. Só agradecer aqui também o espaço e desejar um bom dia.